Direto da redação. Mas o governo federal, o governo Lula, está dizendo o seguinte, que ele vai se posicionar contra as mudanças que se propõe agora na lei do aborto. Quem fala isso é o ministro Alexandre Padilha, e você vai conferir essas informações agora na reportagem. Tá no ponto aí, não tá? Na reportagem Osama El Gauri. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que o governo federal não vai apoiar mudanças na lei do aborto em vigor no país. A declaração vem após a Câmara dos Deputados aprovar na quarta-feira o regime de urgência do projeto que iguala o aborto depois de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Com isso, a pena máxima para quem fizer o procedimento aumenta de 10 para 20 anos. O texto pode ir ao plenário da Casa já na próxima semana, sem passar por comissões. Padilha fez questão de esclarecer a posição do governo. Não conte com o governo para qualquer mudança na legislação atual de aborto no país. Ainda mais um projeto que estabelece, quero repetir, uma pena para a mulher que foi estuprada, para a menina que foi estuprada, que muitas vezes é estuprada sem nem saber o que é aquilo. Descobre tardiamente que ficou grávida porque nem sabe o que é a gravidez, ou às vezes tem que esconder, às vezes do estuprador, que às vezes é um parente que está lá na própria casa. Não conte com o governo para ser favorável a um projeto que estabelece uma pena para a menina e para a mulher estuprada que pode ser até 2 vezes maior do que o estuprador. Atualmente, o aborto é proibido no Brasil, mas existem exceções nos casos de estupro, de risco de morte à mulher e de fetos sem cérebro. Só que, nesses casos, não há no Código Penal um tempo máximo de gestação para realizar o aborto. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa definir o relator do projeto para ir à votação no plenário. O autor da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, disse ainda que vai incluir no texto o aumento para 30 anos da pena para o crime de estupro. O projeto de lei vai ao encontro, por exemplo, do que defende a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a entidade ressaltou que a partir de 22 semanas de gestação, muitos bebês sobrevivem quando o parto é feito. E pergunta, por que matá-los? Por isso, a entidade diz que a Igreja Católica considera importante a aprovação do projeto e reiterou a defesa da vida, desde a concepção até a morte natural, mas defende que o crime hediondo de estupro precisa de punição rigorosa e eficaz. Caso seja aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto ainda vai passar pela análise do Senado Federal. Na próxima segunda-feira, inclusive, os senadores vão debater com especialistas a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a cistolia fetal. O procedimento é usado na interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei. O debate vem depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da resolução do CFM a pedido do PSOL, até o julgamento definitivo da sua validade. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. O Orne Costa me diz aqui o seguinte, Roberto, são muitas bancadas, da bala, dos evangélicos, dos ruralistas, são muitas bancadas, do ódio legislando em causa própria. Ele fala aqui em relação ao Congresso Nacional, essa multiface, essas bancadas, essa representação multifacetada hoje no Congresso Nacional. Mas ainda sobre essa questão do aborto, quem também está muito cauteloso e pede cautela aos parlamentares na Câmara dos Deputados é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele pede cautela para que os deputados não aprovem nada que seja assim, que tenha uma face inconstitucional, porque depois de votado na Câmara dos Deputados, o tema vai para o Senado, que deve votar. E ele faz algumas sugestões ali, porque os deputados estão levando essa matéria diretamente para o plenário, quando ele acha que isso deveria passar pelas comissões antes de chegar ao plenário. Então ele está achando assim muito assodado. E essas votações assodadas, ela pode levar à nulidade até do que for aprovado. E depois essa matéria, certamente, quando a Câmara votar, o Senado votar, quando a Câmara votar, ela vai para a sanção presidencial. Se o presidente não sancionar, se vetar, se não vetar. Então, assim, isso daí vai ter uma tramitação ainda longa.
Mas isso tudo tende a parar, se for aprovado, no Supremo Tribunal Federal para se debater, para se discutir constitucionalidade dessa matéria. Mas vamos aqui ao que disse o Rodrigo Pacheco na reportagem da TV Brasil, tá aí? Vamos à reportagem, por favor. Pois é, Rodrigo Pacheco defendeu, que esse tema deveria ser submetido antes à análise das comissões e não ter ido direto para o plenário, Outra possibilidade, aí, segundo ele, seria a discussão no âmbito aí de uma atualização, do atual Código Penal brasileiro, A gente lembra que na quarta-feira aí dessa semana a Câmara dos Deputados aprovou aí um pedido de urgência, tramitação em regime de urgência aí do projeto que equipara ao homicídio a interrupção, da gravidez aí após 22 semanas de gestação, Com isso a matéria pode ser votada já na próxima sessão, ou seja, na terça-feira aí da semana que vem, sem passar aí pelas comissões e só depois aí encaminhada, caso seja aprovada, para o Senado. Vamos conferir o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. Olha, de acordo com a legislação brasileira, o aborto no país é proibido, salvo algumas exceções, em caso de risco de vida para a mãe, em caso de feto anencéfalo ou quando a gravidez é derivada de um estupro, Não existe na lei aí um limite máximo de tempo aí de gestação para a realização desse procedimento.